Amados, vou compartilhar minha tela aqui com você. Vamos lá. Dinâmica impulsiva. Não é dinâmica impossível, tá? É dinâmica impulsiva. Impulsiva é o tópico aí do módulo 4, apostila 3, tá bom? Vamos ver sobre o que esse cara estuda na prática. Dinâmica impulsiva. Pessoal, vamos entender generalidades sobre esse novo tópico aí da física, tá? A dinâmica impulsiva, pessoal, você percebe que o nome ajuda a gente a lembrar, né? A parte de dinâmica tem a ver com o que a gente estudou na apostila 3, né? Toda essa parte aí de ação de forças, energia e tal. O fato é que a dinâmica impulsiva, a gente vai ver hoje duas novas grandezas que ajudam a gente a estudar esse cara, mas ela permanece estudando a ação de forças, a gente continua vendo força, tá? Só que em alguns sistemas assim muito específicos, muito particulares, que não é que a lei de Newton, a segunda lei de Newton não funciona de forma alguma, a segunda lei de Newton continua valendo. Porém, o jeito da gente escrever essa segunda lei de Newton, ela é um pouquinho diferente, tá? Isso faz com que a gente consiga definir novas grandezas que eu vou te explicar. Pessoal, eu não sei se você tem acesso a um tipo de música muito particular aqui no Brasil, que é muito cultural, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é uma forma de expressão de cultura, né? Que é o funk. Eu não sei se você gosta, se não gosta, já ouviu, isso é um outro detalhe, não é importante neste momento, tá? O fato é, pessoal, que tem uma cantora de funk bastante famosa, hein? Foi uma das precursoras do funk no Brasil, né? Hoje a gente tem aí o advento das MCs, dos MCs, né? Tem MCs de tudo que é tipo. Mas tem uma cantora, pessoal, que ela chegou quando o funk ainda ele estava se desenvolvendo, vamos dizer assim, tá? Para você que conhece, é essa cidadã aqui, ó. Sabe quem é ela? É a Valesca, né? Valesca com um adjetivo no final, perfeito? Por que que eu estou colocando a foto da Valesca? O que que você acha que isso tem a ver, né? Tem uma música, pessoal, da Valesca, que é aquela beijinho no ombro, você já ouviu já? Famosa também, né? Tem uma parte, pessoal, você vai entender onde eu quero chegar. Pode parecer que não tem nada a ver com física, mas tem. Tem uma parte dessa música que parece que ela estudou dinâmica impulsiva para escrever, tá? Porque tem uma parte dessa música, uma frase bem curtinha que ela fala, que resume os principais fenômenos físicos que a dinâmica impulsiva estuda. Você tá ligado? Tem uma frase da música que ela fala assim, ó: bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Lembra dessa frase? Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Pessoal, se você lembrar dessa parte da música da Valesca, você vai lembrar do que a dinâmica impulsiva estuda. É tiro, porrada e bomba. É tiro, tiro é tiro mesmo, né? Bomba, entenda como sendo uma explosão. E porrada, entenda como sendo uma colisão, tá? Esses são os casos clássicos, clássicos. Sempre aparece colisão, tiro e explosão dentro da dinâmica impulsiva. Tiro, porrada e bomba é esse cara, mais de 90% dos exercícios representam esses fenômenos. Só tem isso, professor? Não, a gente vai ver alguns outros casos, né? Mas esses aqui são os principais. Guarde isso. Tiro, porrada e bomba, colisão, tiro e explosão, dinâmica impulsiva. Beleza? Guarda essa ideia, tá? Só que agora, pessoal, a gente vai precisar definir hoje aqui, e a aula de hoje é bem tranquilinha, assim que eu definir essas duas grandezas, a gente já encerra a aula, tá? É só para você se situar como que essas grandezas são formadas e como que a gente vai utilizar elas daqui para frente, tá? As novas grandezas, pessoal, que a gente vai definir, são necessárias para a gente entender todo o funcionamento da dinâmica impulsiva. E perceba que esse nome, esse sobrenome, né, da dinâmica, dinâmica impulsiva, faz a gente lembrar do nome de uma das grandezas, né? Que é o impulso, tá? Impulso a gente vai estudar na dinâmica impulsiva, tem tudo a ver, tá? Pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus, eu já vi muita gente boa confundir impulso com empuxo. Empuxo.
Empuxo, pessoal, a gente vai aprender ano que vem, segundão, no começo do ano, na parte de hidrostática, quando a gente for aprender sobre os fluidos. A gente vai estudar líquidos e gases ano que vem, no começo do ano, tá? Empuxo, pessoal, é uma força, é um exemplo de força. Que apesar de ser força, a gente não estuda muito aqui na parte de leis de Newton, né? Porque é uma força que precisa da gente estudar mais os líquidos ali e tal, então a gente deixa para ano que vem. Então, por favor, não confunda impulso com empuxo. Já vi muita gente confundir esses caras. É só o nome que é parecido, mas a ideia é totalmente diferente, tá? O que é impulso, pessoal? O impulso, ele mede a aplicação de uma força durante um certo tempo, tá? Isso é impulso. Só que o que eu quero que você entenda, pessoal, que de novo, já vi muita gente usando coisa errada nesse tempo aqui, nesse tempo. Presta atenção, não está escrito no slide, eu estou te falando. Guarde isso no seu coração. Este tempo que está aqui não é necessariamente o tempo do movimento. O tempo total que o corpo está se movendo. Este tempo que está aqui para a gente calcular impulso é o tempo de aplicação da força. Eu vou falar de novo. Este tempo que está aqui não é o tempo total do movimento. Este tempo é o tempo da aplicação da força. É o tempo que o cara está empurrando, é o tempo que o cara está puxando, é o tempo que o cara demorou para pular aqui o jogador de vôlei, entendeu? Ele aplica um impulso, ele aplica uma força no chão em certo tempo, de tal forma que ele consegue pular e executar ali o movimento, tá? Este tempo é o tempo de aplicação da força, que obviamente pode ser muito grande, pode ser muito pequeno. Então, quando você, por exemplo, faz esse pulo aqui no vôlei, você não fica lá 3 segundos empurrando o chão, né? É um empurrão bem rapidinho, é uma aplicação de força bem rápida. Então, na maioria das vezes, não é em todas, lógico, né? Mas na maioria das vezes, esse tempo que está aqui, pessoal, é um tempo curto, tá? A gente vai fazer exercício, por exemplo, lá do rebatedor lá de beisebol, né? O taco aplica uma força na bolinha. Essa força, pessoal, é muito rápida. É milissegundos, entendeu? Décimos de segundo, é muito rapidinho. É o tempo do contato, ok? Tem duas formas, pessoal, de você obter impulso, né? Pega lá o papai lá com o balanço, você levando o seu irmão mais novo lá no supermercado, ele pede, me põe no carrinho, me põe no carrinho. Você põe o moleque lá no carrinho e fica entretendo ele. Tem duas formas de você produzir impulso, né? Você pode dar um empurrão com tudo, uma força muito grande em pouco tempo, aí você produz um impulso legal para a criança se divertir, ou você vai empurrando, no caso do carrinho lá do supermercado, você aplica uma força menor, mas você empurra por mais tempo, entendeu? Então, você pode ter esses dois tipos de impulsos, né? Para produzir um resultado legal para a criança. Dá aquele empurrão com tudo, uma força grande em pouco tempo, ou você vai empurrando por muito tempo, aplicando uma força menor, tá? Por isso, pessoal, que a gente define matematicamente o impulso dessa forma, tá? O impulso a gente vai chamar de I, é igual a força que eu estou aplicando F, vezes o tempo ΔT. Tá aí, só isso, tá? E eu faço questão, pessoal, de colocar os vetores aí, tá? No I do impulso e no F da força, para você lembrar, tá? Que esses caras são vetores, tá? Tem módulo, direção e sentido. O que essa equação está mostrando para a gente? Que como o tempo é sempre um cara positivo, né? Não existe tempo negativo. O impulso sempre aponta na mesma direção que a força. Você entendeu isso? O impulso sempre aponta na mesma direção e no mesmo sentido que a força aponta, tá bom? São vetores que andam juntinhos. Força vezes tempo é fácil de lembrar a equação. O que a galera confunde é que tempo é esse. É o tempo de aplicação da força, tá bom? Vamos falar de unidades, pessoal? Vamos lá. Unidade da força, a gente já viu muito, né, no último bimestre, que é Newton. Tempo, a gente já sabe que é segundo, né? Então, vai ficar Newton vezes segundo. O fato é, pessoal, que o sistema internacional nem pegou Newton vezes segundo e chamou de um outro negócio, entendeu? Não tem uma nova grandeza para impulso. Você deixa nas unidades do jeitinho que elas estão.
Então, o impulso fica Newton vezes segundo. Tá? É mais fácil ainda de lembrar. Porque pela unidade, você já sabe que tem uma força medida em Newton e tem um tempo que está medido em segundos. Porque a mesma conta que a gente faz com o número, a gente faz com a unidade. Perfeito? Força vezes tempo, Newton vezes segundo. Esse é o nosso amigo impulso. Tá bom? Beleza? Show de bola. Impulso é só isso. Só isso. A outra grandeza, pessoal, que a gente vai precisar muito nessa parte aí dinâmica impulsiva é a nossa amiga quantidade de movimento. Quantidade de movimento é a nossa segunda grandeza do dia. Alguns livros, pessoal, alguns autores e até alguns vestibulares usam um outro nome para a quantidade de movimento. E eu acho muito importante você saber esse nome, né? Porque vai que aparece ele. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma fórmula, é a mesma ideia. Ele só está mudando o nome, tá? Eu, por exemplo, na faculdade, né, no ensino superior, eu não vi quantidade de movimento. Quantidade de movimento eu vi no ensino médio. Aí chegou na faculdade, a gente viu que era um outro nome, tá? Então, o nome, pessoal, que aparece por aí, já vou deixar guardadinho aqui para você. Alguns autores chamam esse cara de momento linear. Momento linear, tá bom? É o outro nome, sinônimo, mesma coisa, nada muda, tá? Só nome diferente da quantidade de movimento. Momento linear, tá? Na faculdade, pessoal, para você que vai para essa área de engenharia, física e matemática, você vai ver que existe um outro momento que a gente calcula, que é o momento angular. Né? Tem momento linear, momento angular. Esse cara a gente não brinca muito no ensino médio, tá? Mas o momento angular ele descreve, por exemplo, sabe o movimento de um peão? Já jogou peão? Já girou peão? O peão ele tem um movimento muito interessante, né? Que a gente precisa dessa nova grandeza, momento angular para calcular. E o momento angular, por acaso, usa o momento linear, tá? É um carinha bem interessante de calcular, mas aqui no ensino médio a gente não calcula. Só estou falando a título de curiosidade, tá? Pessoal, lembra que o impulso, a definição dele ajuda a gente a chegar na fórmula, né? É uma fórmula bastante intuitiva. E a quantidade de movimento também, tá? É uma fórmula bastante intuitiva, é fácil da gente lembrar. Porque olha só, quando você vê a palavra quantidade, né? Quantidade, isso lembra quantidade de matéria. Quantidade de matéria é massa, né? E movimento, todo corpo que está em movimento, ele tem velocidade. Né? Então, o próprio nome da grandeza ajuda a gente a lembrar como que vai ser a fórmula. São fórmulas bem facinhas, viu, pessoal? Ah, eu tinha escrito aqui momento linear. Nem precisei escrever na caneta aqui, ó. Tinha esquecido. Apaga, 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 apaga. Pronto, tá aqui. Momento linear, como eu falei, é o sinônimo, né? Então, o que vai ser esse cara quantidade de movimento? Ele vai medir a velocidade de uma massa. Ele vai medir a massa em movimento, tá? Esse cara. É massa com velocidade, é massa em movimento. É isso que a quantidade de movimento traz de forma quantitativa, que a gente mede, tá? Pessoal, presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Eu gostaria aí vamos ver do seu bom senso, o que você acha que vai acontecer. O que você acha que se atingir você, se acertar você, se bater em você, vai doer mais? O que você acha que dói mais? Um carro que tem lá 2 toneladas, ele bate em você a 10 km por hora, 10 km por hora um carro batendo em você, ou uma bolinha de golfe, que tem lá as suas 300, 200 gramas, mais ou menos, bolinha de golfe ela é meio densa, né? Ou uma bolinha de golfe que acerta você com 100 km por hora. O que você acha que vai te machucar mais? 2 toneladas a 10 km por hora ou 200 gramas a 100 km por hora? O que você acha que vai te machucar mais? O carro ou a bolinha? Manda aí para mim no chat. Tem gente que já está mandando aqui. Tem gente que mandou aqui, por experiência própria, a bolinha. Bolinha de golfe machuca, pessoal. Mas eu quero que você fique mais preocupado com a questão dos valores, né? 2 toneladas, 10 km por hora ou 200 gramas a 100 km por hora? O que será que machuca mais? Hein? Tem respostas diversas aqui, tá? O pessoal está participando.
O fato é, pessoal, que o que determina quem machuca mais, nesse caso, né, quem causa maior impacto, é essa medida quantidade de movimento. Tá? Quando você vê os carros totalmente espatifados desse jeito assim, a gente mede o impacto, vamos dizer assim, pela quantidade de movimento. Tá? Porque a quantidade de movimento, pessoal, ela relaciona essas duas coisas. Tá? Ela relaciona tanto a massa quanto a velocidade. É daqui que vem essa equaçãozinha. Tá? Quantidade de movimento é o nosso Qzão, tá? Vai ser igual a massa do cidadão N vezes a velocidade que ele tem V. Então, para você saber quem machuca mais, você tem que fazer essa conta. Massa vezes velocidade. Você pode ter no caso do carro, que eu coloquei só para a gente brincar, né? O carro tem muita massa, mas nessa situação eu coloquei uma baixa velocidade. Na bolinha, eu coloquei pouca massa, mas tem muita velocidade. Acaba compensando um ou outro. Você tem que multiplicar os dois, massa vezes velocidade, para você ver quem tem maior impacto, quem causa maior estrago, ok? Quantidade de movimento é esse cara que explica aí as batidas, por que a massa tanto? Porque tinha muita massa, muita velocidade, bateu num cara, inclusive, que estava estático, né? Por exemplo, um poste, uma parede e tal, o impacto fica maior ainda, né? É esse cara que a gente tem que medir. Eu já coloquei isso em questão de prova. Essa pergunta. Posso ter mudado os valores, né? Mas a pergunta era essa. Quem causa maior impacto? A bolinha de massa tal, velocidade tal, ou o carro de massa tal e velocidade tal? Aí tem gente que responde assim, a bolinha porque ela tem maior velocidade. Aí tem gente que responde, o carro porque ele tem maior massa. Está errado, pessoal. As duas justificativas estão erradas. Porque não é que a massa manda e não é que a velocidade manda. Quem manda são as duas multiplicadas. É o resultado da multiplicação. Uma pode ser grande, outra pode ser pequena, mas na hora que a gente multiplica, é o resultado final que a gente tem que olhar para ver essa questão da medida do impacto. Fiquem atentos com isso, tá bom? Bom, vamos colocar unidades aqui também, pessoal? Mas antes da unidade, perceba, eu também coloquei vetorzinho aqui, tá? O que isso quer dizer? Quantidade de movimento também é um vetor, da mesma forma que é a velocidade. E como na mesma forma que era do tempo lá, não existe tempo negativo e também não existe massa negativa, perfeito? Ou seja, o vetor quantidade de movimento aponta na mesma direção e no mesmo sentido que o vetor velocidade. Daqui a pouco, pessoal, na aula de quinta-feira, que a gente vai ver o teorema do impulso, né? É um cara que resolve muito exercício para nós. Essa ideia de vetores, ela vai ser muito, muito importante. Porque se o cara está indo para a direita ou está indo para a esquerda, a gente tem que tomar cuidado com alguns sinais, tá? Então, guarda essa ideia de vetor, que pode parecer que não faz diferença nenhuma, mas quando o cara bate e volta, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas isso é tema para aula de quinta-feira. Agora sim, falando de unidades, né? Do mesmo jeito, pessoal, que a gente fez lá com o impulso, né? As unidades, elas se mantêm. É só você multiplicar. Não tem uma unidade nova para o impulso, não tem uma unidade nova para a quantidade de movimento, tá? É só multiplicar as unidades individuais. Facinho, pessoal, facinho, tá? Olha aqui, ó. A massa está em quilograma e a velocidade está em metros por segundo, porque é sistema internacional, né? Então você só multiplica. Multiplica quilograma vezes metro, divide por segundo, tá? Esta é a unidade da quantidade de movimento. Essa é a unidade do momento linear, tá? Só multiplicar as duas unidades individuais do mesmo jeito que a gente fez no impulso. Impulso, força vezes tempo, ficou Newton vezes segundo. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, ficou quilograma vezes metro dividido por segundo. E não se fala mais nisso, tá bom? Pessoal, como a gente já está em semana de recuperação, eu sei que é muita coisa para vocês, eu já vou terminar a aula hoje, tá? Eu não tenho pressa de falar do teorema do impulso, tá? O teorema do impulso a gente fala na aula de quinta-feira e na terça-feira que vem a gente fala aí da parte de... sistemas isolados, lembrei. Sistemas isolados da conservação da quantidade de movimento, tá? Esse é um cara que é muito, muito cobrado, tá? Os exercícios que eu passei para vocês hoje, pessoal, são pouquinhos exercícios, tá? E como a gente tem duas aulas hoje, você até ganhou um tempinho aí para relaxar, para dar uma estudadinha para quem ficou de recuperação e tal, tá? Mas os exercícios de hoje só vão usar essas duas equações, tá bom? Nem coloquei teorema do impulso ainda, tá?
Vamos bem tranquilinho aí, só para a gente aquecer os motores dessa parte de dinâmica impulsiva, tá? Na quinta-feira a gente vê o teor do impulso, vê como é que esse cara aparece, já resolvendo exercícios um pouquinho mais encorpados, tá bom? Beleza, criança? Pronto, por hoje é isso, nem doeu, tá vendo? Ó, facinho, tranquilinho, tá bom? Espero aí que você tenha compreendido as ideias, os slides estão lá anexos na aula, baixa lá, faça as suas anotações, tá bom? E qualquer coisa, pessoal, só dá um toque aí pelo e-mail, a gente vai batendo um papo, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua participação e tamo junto mesmo à distância, tá bom? Beijinho de luz, se cuida, até quinta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu! Tchau, professor.